Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Regiane, sou professora de História de vocês. Vou gravar esse breve vídeo para explicar o conteúdo dessa semana. É o nosso primeiro conteúdo oficial. E para também orientar vocês que eu sempre vou colocar dentro do próprio formulário um material de estudo para vocês, porque eu acredito que facilita para vocês poderem consultar, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Bem, pessoal, essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens de alguns dos conteúdos que nós vamos estudar esse ano, como pré-história, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma e Idade Média. Só que para a gente poder compreender esses conteúdos, é necessário que a gente primeiro estude algumas informações básicas na história, que são as seguintes: o que é história, o que ela estuda e qual é a sua importância. Mas antes da gente fazer isso, eu peço para que vocês pensem um pouquinho sobre essa pergunta. O que você entende por história? Nós tendemos a achar que a história é a matéria ou a disciplina que estuda apenas o passado ou as coisas antigas. Mas será que é só isso que a história estuda? Não é bem assim. Na verdade, a história é a ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. Não tem como eu falar em história sem falar sobre os seres humanos ou sem falar sem o tempo. A história vai estudar todas as sociedades humanas ao longo do tempo, todas as transformações ou permanências que essas sociedades passam, todos os processos históricos que elas vivem, que eu vivo, que você vive. Isso é o que a história vai estudar. Tanto que a história é chamada de ciência humana, porque ela estuda os seres humanos. Mas por que a gente estuda história? Por que a gente tem uma disciplina chamada história na escola? Por que essa matéria é tão importante? A história nos ajuda a compreender o presente. Então, ao analisar o passado, a história tenta nos mostrar como o nosso presente foi construído. Por exemplo, vamos pensar na seguinte questão: por que nós falamos português? Observe um pouco essa imagem com atenção. Se você observar essa imagem, você vai ver alguns navios aqui no mar, pessoas que desembarcaram desses navios e outras pessoas que já estão em terra. Essa imagem aqui retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Os portugueses vieram de Portugal, encontraram essas terras já habitadas e, na verdade, eles começaram um processo de invasão dessas terras. Os portugueses, ao chegarem aqui, começaram a impor a sua cultura aos povos indígenas que aqui viviam. Eram milhares de povos diferentes que falavam centenas de línguas diferentes, mais de 200 línguas diferentes. Só que os portugueses, durante o processo de colonização, passaram a impor a língua portuguesa para os indígenas. Com o tempo, em todo o nosso território, se passou a falar português. Foram mais de 400 anos de processo de colonização, que ainda, né, deixou suas marcas no país. Só que a gente também tem que, por outros fatores históricos, a gente também tem que pensar no seguinte: o português que nós falamos aqui, se vocês repararem, não é exatamente igual ao de Portugal. Nós temos alguns sotaques diferentes, um modo de falar diferente, algumas palavras também que têm significados diferentes ou que existem aqui, mas não existem lá. Por quê? O português que os portugueses trouxeram para cá se misturou com as línguas indígenas, das línguas indígenas dos povos que aqui viviam e de outros povos que passaram por aqui também, como das línguas africanas, que vieram para cá com as pessoas que foram escravizadas. Assim é que se formou o português do Brasil que falamos hoje, que é uma língua viva e que está em constante modificação.
Mas como a gente fica sabendo dessas coisas hoje? Quem são as pessoas que estudam isso e como elas fazem para estudar o passado, para que a gente no presente consiga compreender a nossa sociedade? São essas pessoas aqui, são os historiadores, são pessoas formadas em história e eles é que analisam documentos que nós chamamos de fontes históricas. Eles é que vão fazer um processo como de um detetive, eles vão pegar essas pistas, esses vestígios e fazer um processo de investigação, de análise, para poder construir um conhecimento histórico sobre uma determinada sociedade. Mas o que são fontes históricas? Fontes históricas são qualquer vestígio deixados pelos seres humanos durante a sua experiência de vida na Terra. Então, qualquer coisa que qualquer ser humano tenha produzido em qualquer período histórico é uma fonte histórica. Como assim, professora? Por exemplo, lembra que na aula passada eu pedi para vocês me relatarem a sua história de vida? Você me contou quantos anos tinha, como você fazia para estudar, se você morava próximo da sua escola, se você já tinha mudado de casa, se você já tinha morado em outros lugares. Você me falou sobre a sua família, você me falou sobre os seus pais, seus irmãos, você me contou fatos importantes que aconteceram na sua vida. Com aquilo ali, eu consigo montar uma história. A história dos adolescentes que viviam no Brasil durante o ano de 2020 e 2021 e que estavam estudando à distância por conta da pandemia. Então, aquilo ali que você produziu é uma fonte histórica. Mas só isso é uma fonte histórica? Não. Qualquer vestígio deixado por um ser humano. Uma pegada no chão é uma fonte histórica? Sim. Um frasco de álcool em gel é uma fonte histórica? Sim. Ele pode contar, por exemplo, como as pessoas tentaram se proteger durante a pandemia. Então, qualquer coisa que um ser humano tenha produzido é uma fonte histórica. Por meio desse vestígio, eu posso contar ou ter uma ideia, uma compreensão, fazer uma análise, uma interpretação sobre uma história de um determinado indivíduo ou sociedade. Então, bora lá. Só que as fontes históricas se classificam. A gente divide elas de algumas maneiras. Então, a gente pode dividir as fontes históricas em materiais e imateriais. A gente divide nesses dois grandes grupos, ok? Então, fontes materiais. Fontes materiais é qualquer vestígio humano que nós podemos tocar, tá? Então, por exemplo, são construções, instrumentos, utensílios, são fósseis, são fontes que revelam como o ser humano produz, trabalha, se veste, se alimenta, como o ser humano pensa. Então, por exemplo, aqui você tem cartas, você tem fotografias antigas. Por meio disso daqui, eu consigo montar toda a história de uma pessoa ou de uma sociedade, né? Você tem esculturas, um jarro, que é um utensílio. Você tem aqui o Coliseu em Roma, que é uma construção arquitetônica, que, por exemplo, depois vai inspirar a construção de estádios de futebol atuais. Aqui você tem a alçada, né, de um ser humano. Através dessa alçada você consegue descobrir uma série de coisas sobre várias sociedades antigas, como eles se alimentavam, como é que eram os cultos funerários deles, tá? Então, isso daqui são fontes materiais. São vestígios produzidos pelos seres humanos que nós podemos tocar. Mas o que são, então, professora, fontes imateriais? Esse I significa não. São fontes que não são materiais. Por exemplo, uma dança não é uma fonte material, mas é um vestígio humano porque foi criada, a dança foi criada por um determinado ser humano, como o balé, o frevo, que é uma dança típica de Recife, Olinda, na região do Pernambuco.
O ato de fazer pamonha, o modo de fazer pamonha, por exemplo, é uma fonte imaterial. As festas, como a festa junina, é uma fonte também imaterial, tá? Então, fontes imateriais são aqueles vestígios que nós não podemos tocar, como danças, festas, cerimônias, modos de produzir, tá? Revelam como o ser humano ao longo da história dão significado às suas tradições, à sua fé e às suas celebrações. Só que as fontes materiais e imateriais dividem todas as fontes em dois grandes blocos. E aí a gente pode subdividir mais uma vez. Nós podemos dividir em fontes escritas, que são qualquer fonte que tenha escrita. Por exemplo, uma carta é uma fonte escrita, um livro, uma carteira de motorista, como a que está aqui, inclusive fontes escritas em línguas que nós não compreendemos. Por exemplo, por muitos séculos, os historiadores não conseguiam entender a escrita egípcia antiga, que é essa que está retratada aqui em cima. Elas parecem desenhos, mas na verdade é um tipo de escrita. Depois de muitos séculos, os historiadores conseguiram descobrir o significado de cada símbolo desse. E aí conseguiram perceber que isso daqui contava toda a história do povo egípcio. E aí, a partir daí, os historiadores fizeram diversas descobertas diferentes sobre o povo egípcio antigo, ok? Nós também temos as fontes visuais, que são fontes como pinturas da pré-história em cavernas, e essa pintura, inclusive, é aqui no Brasil. Construções, aqui é uma foto do Congresso Nacional de Brasília sendo construído na década de 60. Os memes. Quando a gente vê um meme, a gente sabe que foi feito em um determinado período da história, que isso daqui não foi criado, por exemplo, da década de 80 nem de 90, mas sim nos inícios dos anos 2010 para frente, porque é uma linguagem das redes sociais. É algo que retrata, marca, por exemplo, a época de vocês. Quando você vê esse meme aqui, você já sabe o que ele significa, você já sabe de que período é. E ele conta parte da nossa história também. E também as fontes orais. Fontes orais é qualquer fonte pronunciada. Por exemplo, uma música é uma fonte oral, uma interpretação de uma música. Um vídeo seu no YouTube é uma fonte oral, é uma fonte histórica. Áudio no WhatsApp é uma fonte oral. Por exemplo, outra fonte oral importantíssima, você conversar com pessoas mais velhas, porque elas conseguem acompanhar as transformações que vão acontecendo na nossa sociedade que nós não necessariamente percebemos. Por exemplo, se você for conversar com seus avós ou bisavós, vocês vão perceber que eles vieram morar em Brasília num período que estava sendo construída. É o caso dos meus avós. Eles vieram para cá no período que Brasília estava sendo construída. Meu avô materno participou da construção de Brasília. Então, minha mãe conta como é que era diferente, ela cresceu aqui nesse período, ela viu tudo isso sendo construído, ela conta que a maior parte dos locais que hoje estão já ocupados, construídos ou com cidade era cerrado, né? Então, ela pode me mostrar como a cidade mudou, como o ritmo de vida dos seres humanos e da sociedade que vive aqui se modificou, ok? Então, isso aqui foi para mostrar as mais diversas fontes históricas que qualquer historiador pode usar para estudar qualquer sociedade, beleza? Então, pessoal, por hoje é só, tá? O vídeo acaba por aqui. Agora eu vou pedir para vocês lerem o material de estudos na própria atividade com calma. Lá também tem essas informações e outras a mais para ajudar você a compreender e conseguir realizar a atividade. E eu peço também que você realize a atividade lendo cada detalhe com calma, com bastante atenção, para que você acabe não errando ou
ou para que você consiga estudar da maneira adequada, ok? Se precisarem de ajuda, podem me mandar a sua dúvida, uma mensagem lá nos comentários individuais da própria plataforma que eu te respondo por lá. Pode demorar um pouquinho porque são 10 turmas e eu tenho mais de 300 alunos, mas eu sempre respondo, ok? Então nos vemos na próxima aula. Beijos!